O nervosismo é uma característica biológica do ser humano que antecede momentos de perigo real ou imaginário, marcado por sensações corporais desagradáveis, tais como dores de estômago, aceleração dos batimentos cardíacos, medo intenso, aperto no tórax, transpiração, entre outras alterações associadas ao sistema nervoso. Todos estes sintomas são bastante difíceis de controlar e, quando em demasia, influenciam o normal funcionamento do nosso dia-a-dia. O nervosismo ou a ansiedade não surgem por necessidade da pessoa. As suas causas estão ligadas muitas das vezes à hereditariedade ou até episódios traumáticos vividos na infância. Além disso, existem causas biológicas, tal como anormalidades químicas no cérebro ou até distúrbios hormonais. No fundo, o nervosismo trata-se de um estado emocional que se adquire como consequência de algum ato. No entanto, por vezes é necessário controlar este estímulo, pois existem pessoas que sofrem bastante com este estado. Vivem assustadas, transtornadas, com falta de ar, fadiga, problemas cardíacos, insónia, um conjunto de problemas que impedem de ter uma vida normal. E para estes casos existe tratamento, a psicoterapia, a medicação com ansiolíticos e antidepressivos são as resoluções mais utilizadas. Mas se você acreditar que este seu problema vai chegar ao fim, então você irá conseguir. Dê o primeiro passo à cura se sofre de nervosismo. Se não se recorda da última noite que dormiu descansado, então visite ainda hoje um centro de ajuda mais próximo de si. Venha pôr um ponto final nos seus problemas. Aqui transformamos sofrimento em alegria e paz interior. O nervosismo é considerado também uma doença crônica e, por que não dizer, silenciosa, que se propaga ao longo dos anos, ao longo do tempo e tem dominado a vida de muitas pessoas. Seja bem-vindo, você está no seu programa França em Direto e todos os dias temos estado aqui com o intuito de ajudar o senhor, a senhora a sair desta situação que você está a viver. Na verdade é que muitos têm sido dominados por este problema chamado nervosismo, têm até mesmo visto suas vidas serem acabadas antes mais do que aquilo que eles estavam à espera. Você pode ligar agora, você que está precisando de ajuda, desesperado, de repente está aí agora tendo um ataque, você está agora pensando até mesmo em colocar fim à sua vida porque você está sendo vítima de problemas graves de saúde e até mesmo doenças crônicas. Liga agora o 0953 14 65 04, onde você poderá ter um conselho, uma orientação prática que vai ajudar você a sair dessa situação que você está a viver. Pedro, muitas pessoas não têm sentido o nervosismo, mas elas têm sido dominadas por todos os sintomas que têm e que ligam o nervosismo à destruição total das suas vidas. Exatamente, e elas perdem muitas das vezes o controle da situação e acabam acabam fazendo coisas que não queriam fazer devido a esse nervosismo. O nervosismo, como tu disseste, é uma doença crônica que para muitos não tem solução, mas no centro de ajuda você vai encontrar a solução, porque nós vamos mostrar para você casos verídicos de pessoas que outrora eram bastante nervosas e que hoje são pessoas felizes e realizadas. Os hospitais fazem o que podem, o melhor. Os médicos profissionais de saúde dão o seu melhor. Inclusive, nós queremos até mesmo lhe dizer o seguinte: você que é um médico, um profissional de saúde, olha, que Deus Todo-Poderoso ilumina as suas vidas, inclusive a sua família também. Nós acreditamos em vocês. Aliás, no centro de ajuda, nós inclusive oramos por vocês. Nós não estamos contra o seu trabalho, estamos, pelo contrário, trabalhando juntos com você. Porque quando a medicina, e vocês sabem bem, não dá a solução e o resultado que a pessoa ela mesmo precisa, muitos de vocês, profissionais de saúde, orientam bem a pessoa a procurar outras saídas. E é aí que entra então o poder da fé. Para todos os profissionais de saúde, que Deus ilumine os seus caminhos e que as vossas vidas sejam abençoadas por tudo que vocês têm feito por todos aqueles que mais precisam. Bom, agora o Nídio vai nos dizer como é que foi que ele chegou. Quando a medicina não lhe respondeu mais, ele optou pela fé e ele conseguiu alcançar a libertação destas doenças, problemas e até mesmo perturbações crônicas de que ele era vítima. Ele foi transformado. Qual o seu nome? Nídio. Nídio, como era a sua vida
antes de você conhecer o centro de ajuda? Eu era viciado no tabaco e nos charros também, na droga, na cannabis e na erva também, no álcool e na pornografia, e também era viciado em videojogos também. E você, naturalmente, tinha alguma coisa que levava você ao vício? Era o quê? Um vazio? O que você sentia? Era uma pessoa vazia, então alimentava-me naquilo, não é? Preenchia esse vazio com esses vícios. Quanto tempo durou essa sua dependência por tantos vícios que você enfrentou? Quase 20 anos, quase 20 anos. Comecei a fumar desde os 13, tabaco, depois aos 18 as drogas, o álcool também foi para aí com 15 anos, também, libertei-me com 30, ou seja, foi muitos anos mesmo. Então, quase 20 anos de sofrimento. O que você fez, Nídio, para que a sua vida mudasse assim? Foi uma pessoa amiga que me convidou e disse: podes te ver livre desses vícios do tabaco e assim. Então eu aceitei, participei nas correntes de libertação e na mesma semana larguei o vício. Você está me dizendo que em uma semana você conseguiu vencer os vícios, mas antes, você já tinha tentado vencê-los? Já tinha tentado, só que não tinha conseguido. E como é que é a vida do Nídio hoje? Não tem nada a ver, eu era uma pessoa bastante nervosa, com o vício, tinha muita ansiedade. Hoje não, hoje tenho paz, não preciso do vício para nada, estou muito tranquilo, livre, totalmente livre. Qual conselho você tem para dar para essa pessoa que sofre com esse vício e está nos assistindo nesse momento? Assim, o que eu digo é que, por exemplo, para não se deixarem levar pelo que as pessoas falam, não é? Porque muita gente disse: vais lá naquela igreja e tal, então eu não liguei àquilo. Ou seja, não ligarem o que as pessoas falam, não é? Então eu fui, não dei ouvidos, porque se eu desse ouvidos, ainda estava lá atrás, e se calhar pior até. Então não dei ouvidos, esqueçam esse complexo e venham. E outra coisa, é dar ouvidos ao que a pessoa orientar, seja um obreiro, ou seja o pastor, ou a esposa do pastor. Porque eu fiz certinho, como ele falou, entreguei-me 100%, foi de cabeça mesmo, e hoje estou livre. Você vê no caso do Nídio que este nervosismo levou ele a procurar outros caminhos, porque quando o vazio continua e quando o vazio é ainda mais forte, a pessoa ela sente-se obrigada pelo estresse do dia a dia, até mesmo pela má alimentação e até mesmo pela má gestão do seu tempo, ela é obrigada a se refugiar em inúmeras coisas, como por exemplo, Pedro, nós vemos que ele se refugiou nos vícios, ele optou por algo, mas não o que é correto, não aquilo que vai realmente trazer a solução, e por isso viu também a sua vida ser destruída durante vários dias e anos até. Exatamente, durante 20 anos ele foi vivendo essa vida. E o problema, Alfredo, das doenças crônicas é quando a pessoa ela aprende a conviver com essa doença. Ela aprende a conviver com aquela situação porque o médico falou que vai tomar esse medicamento para o resto da vida, o médico falou que não pode fazer mais nada, ela já bateu em muitas portas, mas a doença permanece, o problema está lá. E por mais que ela queira esquecer, está lá. E fica em evidência o problema dela. Então, você tem que recorrer à fé, você tem que recorrer ao poder que você tem dentro de si, o poder que o autor da vida lhe deu para você combater e você, em parceria com os médicos, como dizia o Alfredo, em parceria com o tratamento médico clínico, você vencer então esse problema crônico que tem estado na sua vida e que tem trazido uma tristeza profunda. Não só a si, como também ao seu casamento, uma tristeza profunda, não só a si, como também à sua família, uma tristeza profunda, enfim, em tudo aqueles que têm acompanhado você de perto, não é verdade? E quantas pessoas, não só Alfredo, frustradas por causa de uma doença, deixaram de trabalhar, deixaram sonhos de lado, deixaram projetos, deixaram amizades, destruíram casamentos devido a um problema crônico de saúde. No Centro de Ajuda, nós trabalhamos diariamente para dar ao Senhor, à Senhora, o melhor. E por isso nós temos reuniões diárias, às 10 da manhã, também às 3 da tarde e às 9h30, onde você pode, toda a terça-feira, receber então a gota do milagre. Com este tratamento forte, o tratamento que é feito em paralelo com o tratamento médico, um tratamento forte, e nós damos para você a gota do milagre. Você vai ter o contato com esta gota do milagre, aonde você tem a dor, aonde você tem esta inflamação, esta infecção, aonde existe este problema, você vai então ter em contato com a luz toda poderosa do
Deus, Criador dos céus e da terra. Ele que teve o poder para criar e formar o ser humano à sua imagem e semelhança. Por exemplo, ele também teve o poder de mudar a vida da senhora Irene Leitão. Ela que era uma pessoa que perdeu um filho. Enfim, muitos problemas alcançaram a vida dela e ela não sabia mais o que fazer. E aproveitou a oportunidade como você também está a ter agora. E ela ouviu aquilo que foi orientado no Centro de Ajuda a fazer e ela conseguiu mudar esse quadro. Veja o caso real da sua Irene Leitão. Voltaremos logo de seguida para mostrar para você o que você pode fazer, porque há um lugar que não deixa você sem resposta. Quando entrei no Centro de Ajuda, eu vinha com a vida no fundo do poço, porque eu tinha problemas de familiar, porque o meu pai era muito agressivo com a minha mãe, havia muita violência doméstica, a minha mãe estava grávida, estava próxima a ter um bebê e ele próprio, com tanta tarefa que dava à minha mãe, ele matou esse bebê ainda na barriga da minha mãe. Ele era uma pessoa que tanto fazia estar alcoólico como não estar alcoólico, e ele era uma pessoa que agredia mesmo muito a minha mãe, a ela e aos filhos. Ele trazia a minha mãe dentro de casa pelos cabelos. Eu fui crescendo dentro desse ambiente. Eu procurei, através do meu casamento, encontrar uma solução. Então arranjei um homem, um rapaz de que eu até nem gostava, mas eu casei com o meu marido com 19 anos, sem gostar dele, porque eu queria fugir dessa situação. Passado um mês de eu estar casada, o meu marido me bateu. Era uma pessoa que vinha do trabalho, em vez de vir para casa, ele ficava nas tabernas a beber e por vezes ele chegava à casa, não como deve de ser, porque já vinha alcoolizado e também me dava maus tratos. Depois eu também fiquei grávida, eu tenho 2 filhos. Do primeiro filho eu tive grandes problemas de saúde com ele, fez 3 operações um ouvido, estava à espera da 4ª operação porque ele estava surdo. O mais novo, desde os 3 meses e meio, que eu também, a minha vida era só a caminho dos médicos, porque com 3 meses e meio foi detectado a tosse convulsa e atrás de tudo isso veio a epilepsia, veio a sinusite e veio o fibromioma. Mas como se isso não bastasse, ele com 9 anos ele envolveu-se a fumar e envolveu-se no jogo das máquinas. Ele, para sustentar esse vício, ele tirava-me dinheiro a mim, tirava ao pai, tirava ao irmão, porque o irmão tem 7 anos de diferença dele, e tirava às pessoas amigas. Ele saía como indo para a escola, apanhava o autocarro, fazia o horário como indo para a escola, só que na realidade ele chegava a um certo percurso e aí ele saía do autocarro e ia para o vício. Ele estava na preparatória e ele teve 200 e tal faltas. Ele era uma criança que tentava o suicídio, tentou pegar em muitas facas. Eu moro no primeiro andar, ele tentava se atirar da janela. Ele era muito agressivo comigo, o médico dizia-me, o neurologista dizia-me que eu não podia contrariar, como se ainda não bastasse o problema deles, também era eu andar a caminho dos médicos, porque eu também tinha tirado um rim e eu tinha fibromioma e tinha quistos nos ovários e também tinha um sopro cardíaco. Portanto, era o problema dos meus filhos, era o meu problema, então eu pensava, a solução é eu matá-los. Tentei várias vezes, pondo-lhes a mão no pescoço, deixando-os roxos. Quando eu os via roxos é que eu os largava. Com todos estes problemas, nós já estávamos também à beira da separação. Eu com o meu marido, nós já tínhamos decidido, o melhor é a gente separar, porque não havia entendimento, não havia paz, não havia nada, havia ódio, havia revolta, portanto era mesmo um caos total. Para além destes problemas, ainda tive problemas na vida financeira, porque eu gastava todo o dinheiro em médicos e por vezes eu queria dar de comida aos meus filhos e tinha que ir ao caixote do lixo buscar pão. O Centro de Ajuda foi uma irmã minha que me falou. Hoje a minha vida está totalmente transformada. Os meus filhos já não há mais problemas de saúde, eu estou curada, o meu casamento está restaurado. Eu que estava a ver a separação, estava casada há 20 anos, eu estou casada há 42 anos com o mesmo marido. Hoje está totalmente tudo mudado. A minha vida está totalmente transformada. Hoje eu tenho paz, tenho alegria, tenho amor e está tudo transformado. Hoje eu sou feliz.
Veja o caso da Irene, espantoso, magnífico, não é verdade? Hoje ela tem saúde, hoje tem uma vida completamente realizada e ela é casada e completamente feliz. Você quer também ser feliz? Porque essa doença crónica que está no seu corpo, que está na sua vida, ou de repente está no seu cônjuge, não impede e tem impedido você ter essa felicidade no casamento. Hoje ela vê a vida completamente de forma diferente porque hoje está livre. Ela está livre. E nós recebemos aqui um comentário da Cristina através do site iurdetv.eu que diz o seguinte: estava sofrendo com uma dor de cabeça crónica. Fui aos médicos, estava a tomar vários medicamentos, mas nada resolvia. Continuava com dores, mas ao participar da oração e beber da água consagrada, senti um grande alívio e as dores saíram. Bom, Cristina, eu fico muito feliz porque você teve essa fé, essa coragem de beber esse copo com água. Mas eu pergunto, será que essa dor saiu ou foi apenas um alívio? Mas tem um lugar, Cristina, que se você chegar até lá e você fizer o que é orientado, nesse lugar, não só as dores vão sair, mas toda a sua vida será transformada. Se você quiser, então, ali no número 139, Avenida do Presidente Wilson, 93210, La Plaine, ali em Saint-Denis. E quando cheguei ao centro de ajuda, era uma jovem muito deprimida e com pânico, não conseguia sair à rua e evitava ao máximo de estar junto com as pessoas. Os meus pais levaram-me para o centro de ajuda. Comecei a ver que começou a ter uma mudança em mim, como tinha o grupo jovem, começaram a puxar por mim. Também foi assim que eu comecei a querer ir mais ao centro de ajuda, a aparecer mais grupo jovem. Eu agradeço todos os dias por existir, porque eu não sei a esta altura onde eu estaria se não existisse o centro de ajuda. Quando eu ouvi falar da Fogueira Santa no centro de ajuda, e eu vi que podia, aquilo que estava a acontecer com os outros que eu ouvia, que também tinham medo, que também tinham pânico, podia também acontecer comigo. Então foi uma oportunidade, porque eu não queria continuar dessa maneira. Eu sabia que podia haver uma transformação em mim. Então, isso que me levou a participar da campanha. Após eu ter participado da Fogueira Santa, eu vi em mim, comecei a notar que eu já não era a mesma, porque em casa eu era muito respondona, deixei de haver, até os meus pais começaram a notar que começou a ter uma diferença, uma transformação. Eu vejo que para quem quer uma transformação, não uma mudança, uma transformação, tem que se lançar a 100%, porque essa é a porta que nós podemos ter para poder alcançar aquilo que nós queremos, nossos objetivos. Após a casar e passado uns tempos, eu tinha um sonho de ser mãe, mas esse sonho eu vi que, consultando os médicos, esse sonho não ia se realizar, porque eles disseram que eu tinha que consultar e mandaram consulta de infertilidades e para os dois hospitais, porque aquilo que eu tinha impedia que eu tivesse filhos. O primeiro disseram-me que eu tinha um quisto no ovário de 4 centímetros, que isso impedia. Mas ungindo com óleos, tudo fazendo a corrente da saúde, isso desapareceu. Mas ao consultar, o médico detectou um outro problema, eu não tinha ovulação. Então isso impedia que eu engravidasse. Eu nunca hesitei, eu sabia, aquilo que Deus já tinha feito na minha vida, eu sabia que ali eu ia alcançar aquele sonho que eu tinha. Após eu participar, fazer a Fogueira Santa em propósito de eu ser mãe, eu sei que eu participei em julho e no mês de setembro eu engravidei. Porque eu determinei que antes do final do ano eu tinha que engravidar. E tinha que ser do modo natural e não recorrendo a modos artificiais como era a infertilidade. E após a cada campanha é uma oportunidade. Não só uma oportunidade, mas eu creio também que quando Deus pede-nos algo, Ele quer ver se nós se nós ficamos nas mãos dEle. Ou então, ao sacrificar o nosso eu, nós nos mostramos que nós estamos dependentes dEle. E assim podemos alcançar os nossos objetivos. Eu nunca fiquei fora de uma campanha de Israel, porque eu creio que para quem tem sonhos, eu acho que os sonhos nunca terminam só num. Todos os anos temos que ter um sonho e um objetivo para alcançar. E eu creio que essa Fogueira Santa é sempre o caminho para nós alcançarmos nossos objetivos. Olha, com todo o respeito, senhor, senhora, que nos assiste agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência através da TV Record ou até mesmo através da iurdetv.eu. Você tem colocado a sua força onde?
Onde você tem colocado a sua força? Porque saber que você quer sair da situação que você está, nós sabemos. Acreditamos que você vai sair. Mas aonde é que o Senhor, a Senhora tem apoiado a sua vida? Aonde você tem gasto as suas forças? Na dependência química, através dos tratamentos, que não têm surtido efeito até então? Na bruxaria? Na magia negra? Apoiado em palavras, em filosofias humanas? Ou você tem se apoiado aonde realmente não deixa ninguém sem resposta? Independentemente de etnia, cor, raça ou até mesmo idioma, Pedro. Existe um lugar onde esta pessoa, quando ela coloca toda a sua força, como fez a Natália, ela então tem a resposta que ela nunca teve na sua vida. Lugar esse que é um lugar universal aonde todos podem ter acesso. Basta você crer, basta você acreditar. E quando você chega naquele lugar e você deposita ali toda a sua vida, toda a sua força, todo o seu empenho, então você não sai dali desiludido. Não. Você não sai dali desiludido, Alfredo, porque todas as pessoas que assim têm ali chegado e têm colocado toda a sua força, toda a sua vida, saem dali também com uma vida transformada. E de repente o Senhor, a Senhora está a perguntar qual é esse lugar. Eu quero saber qual é o seu lugar. Bom, para você saber, você precisa se dirigir até o centro de ajuda mais próximo da sua residência. Se você tiver dificuldades em saber, ligue agora para o amigo 24 horas, 0953 14 65 04. Estamos a falar daquilo que mudou a vida da senhora Natália. Estamos a falar daquilo que fez com que ela deixasse de ser uma mãe amargurada, ou melhor, o desejo de ser uma mãe e não poder, para ser uma mãe realizada, porque quando ela colocou a força dela sobre o altar do Deus vivo, então ela, que não poderia ter um filho, ela teve, ou seja, o impossível se tornou possível. Ela conseguiu acabar com este problema crônico, ela conseguiu acabar com esta dor, com este sofrimento, com esta angústia, ela conseguiu acabar com este mal que estava ao redor da sua vida, que lhe impossibilitava de ser aquilo que ela queria ser. Porque a vida ela é feita de provas e existe apenas dois resultados após a prova: ser aprovado ou reprovado. E é claro, como o Senhor está aí a dizer, e bem, ou a senhora, mas eu não quero, Alfredo, Pedro, eu não quero ser reprovado. Para que a pessoa, Pedro, não seja reprovada, ela tem que superar, ela tem que enfrentar esta prova e chegar até o fim. Vencer a si mesmo. Ela precisa vencer a si mesmo. Porque muitas pessoas já se convenceram de que a vida é assim, de que tem que viver assim. Mas quando você se supera, quando você aceita o desafio, quando você aceita a prova e você parte para ser aprovado, não tem como você ser reprovado. E às vezes a pessoa ela pensa que a prova, Pedro, é a doença. Mas já estou a passar uma prova tão grande, esta doença é tão grande, é tão difícil, é uma cruz. Não, você não está a ser provado por essa doença. Deus seria muito injusto se fizesse isso com a senhora. Você quer saber o que é uma prova? Veja o caso real que vem de seguida. Este problema era um problema grave, mas quando esta pessoa se propôs a fazer uma prova com Deus, ela se propôs a provar a sua fé sobre o altar do Altíssimo, então ela superou e ela venceu. A prova, meu amigo e minha amiga, não tem nada a ver com doenças. Tem a ver com fé e com atitude. Como é que era a Kika antes da fogueira santa? Apagada, fria? Quais eram os problemas que estavam impedindo você de mostrar esse Deus? Eu estava mesmo atribulada. Atribulada? Estava, essa é a palavra. Atribulada. Estava passando por uma fase muito difícil no meu casamento, com o meu filho, em casa. Estava conjunto de tudo. Todas as coisas, estava tudo mal. Na sua cabeça, não valia a pena buscar a Deus? Na sua cabeça, meu Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou nessa situação? Eu achava mais que Deus estava me castigando. Eu estava procurando onde é que eu estou errando, porque eu estou buscando a Deus e tudo está dando errado. Nada está dando certo. Mesmo fazendo as coisas direitinho? Mesmo orando, mesmo indo na igreja, mesmo buscando a Deus, estava tudo dando errado. A gente estava a ponto de ser despejado, sem casa para morar, sem comida em casa. Você, como esposo, como pai, como homem, se sentia mais do que ofendido diante daquela situação? Eu acho que ofendido é uma palavra leve. Leve. Muito leve. Foi um momento para nós quase que o fundo do poço. Era um momento de muita humilhação, muita frustração, muita vergonha, porque vivíamos na fé, mas uma fé religiosa, inoperante, cega,
sem benefícios. Sem resultados. E isso trouxe... É exemplo de Gideão. É exemplo de Gideão. E quando a minha esposa fala que estava uma tribulação e estava, nosso casamento já não havia mais afinidade, era muito descontentamento, era muita frustração, tanto da minha parte como pai de família, que não ter dinheiro para pagar a renda de casa. E isso para um chefe de família, para um esposo, para um pai, não poder suprir o básico é humilhante. E a minha esposa chorava de revolta, de humilhação, ao ponto de dependermos da irmã e do cunhado. Foi quando eu fiquei numa revolta tão grande que eu falei, a partir de hoje, nunca mais vou depender de um cêntimo para ninguém, para nada, nem pedir dinheiro emprestado, para o que quer que seja. Foi nessa altura que entrou a campanha da Fogueira Santa? Foi. Justamente nesse momento tão difícil, humilhante, vergonhoso, de você chorar, dinheiro, comer porque está com fome, mas a comida não tem sabor. Quando a cesta básica chegou, e em vez de eu chorar de alegria, porque não tinha alimento, o alimento estava chegando, eu chorei de tristeza. Porque eu não queria aquilo, eu não queria depender de ninguém. Eu não queria migalhas, não era orgulho, não era nada. Eu falei assim, gente, eu estou viva, eu tenho força, eu não posso depender de resto, de as pessoas ter dó de mim. De lá para cá, temos nos entregado totalmente e 100% em toda a Fogueira Santa, e hoje a nossa vida é diferente, como era de esperar, né? Para quem se lança num sacrifício é de se esperar que a vida se mude, senão não é uma fé verdadeira e viva. Hoje temos uma empresa de investimentos imobiliários, consultoria imobiliária, mediação imobiliária, em que o negócio está a correr muito melhor do que eu esperava. O sacrifício de vocês no altar demonstrou a entrega total, a dependência, a revolta materializada de um extremo ao outro. Parabéns. Obrigado. Siga nessa fé, Deus é contigo. Obrigado. Parabéns, muito obrigado. Siga nessa fé. Está aí então, à sua inteira disposição, o altar do Deus vivo. Você já descobriu qual é o lugar. O lugar é o Centro de Ajuda. E existe esse trabalho aqui, perto de Paris, para você que fala, então, a língua oficial portuguesa. O número 139, Avenida Presidente Wilson, 9310, La Plaine, em Saint-Denis. Se você quer vencer, o lugar é o Centro de Ajuda. E aonde você vai colocar a sua força é o altar do Deus vivo. E as portas do Centro de Ajuda estão abertas diariamente, com reuniões diárias, às 10, às 15, às 19h30, onde o Senhor, a senhora pode receber então esta orientação e saber mais acerca do momento em que estamos a viver, a campanha de Israel, que tem a Fogueira Santa, que tem mudado e transformado a vida de inúmeras pessoas. Porque a vida é feita de provas, e provas não são problemas. São dificuldades que são superadas, são desafios que são vividos, ultrapassados para alcançar os sonhos desejados e projetados que nós um dia já fizemos. Com certeza o Senhor e a senhora também tem, e o poder de Deus começa a agir quando o seu poder termina. E é claro que então, através do poder de Deus, o impossível se torna possível. Creia, seja feliz, não deixe de lutar. Acredite, você vai sair desta situação. Inclusivamente, você será curado. Porque o autor da vida não promete aquilo que não pode cumprir. Forte abraço, que Deus ilumine os seus caminhos e até a próxima oportunidade.